Never, never, never give up. Nunca, nunca, nunca desista. Those are the words of Winston Churchill Essas foram as palavras de Winston Churchill in the most famous commencement address he ever gave. no seu mais famoso discurso. The message of his address was, keep on keeping on. A mensagem principal do seu discurso foi: continue continuando. That's a tough assignment, Essa é uma tarefa difícil, particularly for a Christian, particularmente para um cristão, because a Christian meets many obstacles, porque um cristão encontra muitos obstáculos, endures many afflictions, sofre muitas aflições bears many inward battles against sin. e encontra muitas batalhas interiores contra o pecado. So how do we persevere when the going gets tough? E como é que então nós vamos perseverar quando o caminho se torna difícil? You see, it's one thing to begin the Christian life, that's a miracle. Uma coisa é começar a vida cristã, que é um milagre, It's another thing to persevere in the Christian life, that too is a miracle. e outro é continuar na vida cristã, que também é um milagre. Often we think of Pentecost, we think of the miracle of Acts 2 verse 4. Quando nós pensamos no Pentecostes, nós pensamos naquele milagre de Atos 2, That the apostles were filled with other tongues que quando os apóstolos foram cheios com as línguas and with the Holy Spirit. e com o Espírito Santo. But we often forget that Acts 2 verse 42 Mas frequentemente esquecemos que Atos 2:42 is every bit as much a miracle. é também um milagre. They continued in the apostles' doctrine Eles perseveravam na doutrina dos and in apóstolos fellowship e na comunhão and in breaking of bread e no partir do pão and in prayers. e nas orações. When I was a young man and felt called to the ministry, Quando eu era jovem ainda e fui chamado para o ministério, my dad would often say to me, meu pai frequentemente me dizia: remember, in church life, it's easy to begin something, but it's very hard to continue it. lembre-se que na vida da igreja é fácil começar uma coisa, mas é muito difícil continuar. But by God's grace, you can persevere to the end. E que então, pela graça de Deus, você persevere até o fim. And yet it will be tried. Mas ainda haverá provações. You know that in your own life, don't you? Você sabe disso na sua vida mesmo, não sabe? If you've been a Christian for very long, you know it very well. Se você é cristão há muito tempo, você já sabe isso muito bem. When you look at the poverty of your own faith Quando você olha para a pobreza da sua própria fé and how unholy you still are, e como não santificado você continua sendo, you can be very discouraged. você pode ficar muito desencorajado. And then when it seems that God is distant from you, E então, quando parece que Deus está distante de você, you can easily become depressed. você pode facilmente tornar-se deprimido. And you say, how can I persevere when I can feel nothing tangible in my faith? E você então diz: como é que eu vou perseverar se eu não percebo nada tangível na minha fé? How can I go on believing in the dark night of the soul? Como é que eu vou continuar crendo na noite escura da alma? How can I go on persevering and paying the high cost of being a Christian? Como é que eu vou continuar perseverando e pagando esse alto preço de ser um cristão? And our hands hang down, E as nossas mãos se descaem, and our knees grow feeble. e os nossos joelhos se enfraquecem. Disappointment promotes discouragement. O desapontamento promove o desencorajamento. Discouragement drives us to our E o knees. desencorajamento nos leva aos joelhos. We feel weak and tired, Nós nos sentimos fracos e cansados, emotionally, spiritually, emocionalmente, espiritualmente. and we're tempted to give up. E somos tentados a desistir. What's the use of fighting temptation E como é que você vai então suportar a tentação? when everything seems to work against us? Quando tudo parece que trabalha contra nós. And we feel like Jacob, all these things are against me. E nós nos sentimos então como Jacó: todas as coisas estão contra mim. Or like Asaph, Como Asaf, I've cleansed my heart in vain. ele diz: eu purifiquei o meu coração em vão. So how do we persevere? Então como é que nós perseveramos? Well, we persevere the same way Christ persevered. Ora, nós perseveramos da mesma maneira como Cristo perseverou. In fact, we persevere out of his perseverance. Na verdade, nós perseveramos como fruto da perseverança de Cristo. Because he persevered to the end. Porque Ele perseverou até o fim. Because he knew all things that would come upon him.
porque ele sabia que todas as coisas vieram sobre ele, all the pain, toda a dor, the garden of suffering, o jardim do sofrimento, the judgment hall of Gabbatha, o julgamento, the cross. a cruz. But he endured. Mas ele perseverou. He has merited the right that we too shall endure. E ele então recebeu o mérito para que nós pudéssemos também perseverar. And he provides us the necessary tools and means by which we may endure. E ele então nos dá os meios e as ferramentas necessárias para que também nós perseveremos. And he motivates us to endure as well. E ele também nos motiva a perseverar. And so we believe in the perseverance of the saints E é por isso que nós acreditamos na perseverança dos santos. because of the perseverance of God with his saints. Por causa da perseverança de Deus com seus santos. And I want to look at that with you tonight from 2 verses in Hebrews 12. E eu quero observar essa verdade com vocês a partir de 2 versos no livro de Hebreus, capítulo 12. Let's read from Hebrews 12, 1 and 2, and please keep your Bibles open this evening. E vamos ler em Hebreus 12, 1 e 2, e por favor mantenham suas Bíblias abertas aí. Because we're going to look at each phrase very carefully. Porque nós vamos olhar cada uma dessas frases cuidadosamente. Hear the word of God, Hebrews 12, 1 and 2. Ouça a palavra de Deus, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Persevering to the end is our theme this evening. Nosso tema nessa noite é perseverando até o fim. We want to look at 3 thoughts. E eu quero observar 3 pensamentos, 3 ideias. It's mission, what we are to do. É uma missão, o que nós temos que fazer. It's manner, how we are to do it. É a maneira como temos que fazer. And it's motives, what motivates us to do it. E os motivos, as motivações, o que nos motiva a fazê-lo. And all that by the grace of God. E tudo isso pela graça de Deus. In God's providence, I'm called to bring this sermon this evening. Na providência de Deus, eu fui chamado a trazer esse sermão essa noite. Dr. Lawson is bringing you the first 4 points of the doctrines of grace. O Dr. Lawson está apresentando para vocês os 4 primeiros pontos das doutrinas da graça. And this evening, I'm called to bring you the 5th one. E nessa noite, então, eu estou trazendo o 5º. But I'm going to do it particularly in a way in which it shows us what we are to do in response of God's grace to us. Mas eu vou fazer de uma maneira particular, mostrando o que é que nós devemos fazer em resposta à graça de Deus. And there's no better book to pick from than the book of Hebrews. E não há nenhum livro melhor para fazer isso do que o livro de Hebreus. 96 verses in this book 96 versos nesse livro are devoted to the theme of keep on keeping on. são devotados a esse tema, continuar, continuando, Hold fast, assegurando-nos, permanecendo, persevere to the end, perseverando até o fim, over and over again. uma vez atrás da outra. Why so often? Por que tantas vezes? Well, because the Hebrew Christians, like some of you, were very discouraged. Porque, como alguns de nós, os cristãos hebreus estavam tremendamente desencorajados. In fact, it was their discouragement that motivated the author of the Hebrews to write this book. Na verdade, foi o desencorajamento daqueles cristãos que fez com que o autor de Hebreus escrevesse o livro. Hebrews was written around 68 AD. O livro de Hebreus foi escrito por volta do ano 68 depois de Cristo. Just before Jerusalem and its temple were destroyed. Bem um pouquinho antes da destruição de Jerusalém e do templo. The book was written to encourage discouraged Jewish converts. E o livro foi escrito para encorajar os hebreus convertidos que se encontravam desencorajados, Who were paying too much attention to Christ rejecting Jews. que estavam prestando muita atenção a Jesus estar rejeitando os judeus.
These unbelieving Jews were challenging the spiritual worship of the believing Os Christians. judeus não convertidos estavam desafiando, questionando o culto dos cristãos ou dos judeus cristãos. They were saying, "Where's your high priest? Eles perguntavam para os judeus cristãos: cadê o seu sumo sacerdote? Where are your ceremonies and sacrifices? Cadê as suas cerimônias, os seus sacrifícios? Your religion is so second-rate. A sua religião é de segunda. You've just got a man standing behind a pulpit Vocês têm, na melhor das hipóteses, um homem atrás de um púlpito, in a plain building, num prédio sem graça, speaking some words. falando algumas coisas. Come back to Judaism. Voltem para o judaísmo. Come back to all the smoke and the temple and the sacrifice. Voltam para toda aquela fumaça e o templo e o sacrifício. Get away from your boring religion." Saiam dessa religião chata. And they began to persecute the Hebrew Christians. E começaram então a perseguir os cristãos judeus. If two applied for a job and one was a Hebrew Christian, they'd give it to the non-Christian. Se duas pessoas se inscrevessem para um determinado trabalho e um era cristão e o outro não era, eles certamente dariam para o não cristão. And they were beginning to throw some of the Christian pastors into prison. E eles então começaram a prender alguns pastores daqueles cristãos judeus. So the Hebrew Christians were discouraged. Então os cristãos hebreus estavam desencorajados. They were tempted to stop persevering in their faith. E eles estavam tentados a parar de perseverar na fé. So the author to the Hebrews writes this amazing book, Então o autor de Hebreus escreve esse livro fantástico, a book of sermons, really. na verdade um livro de sermões, And in the first 9 chapters, he exalts the high priestly ministry of the Lord Jesus e nos Christ. primeiros 9 capítulos ele exalta o ministério de Cristo como sumo He says, sacerdote. Hebrew Christians, you have the best high priest. E eles dizem, hebreus, judeus cristãos, vocês têm o melhor sumo Who's sacerdote, exalted into the heavens, que está exaltado nos céus, who's the Son of God, que é o Filho de Deus, who's almighty to help que you, é poderoso para salvar. but who's also man, Mas ele também é homem, who understands your infirmities. que entende as suas enfermidades. His priesthood is better than the priesthood of Aaron, Ele é melhor do que o sacerdócio de Arão, better than the priesthood of Melchizedek. melhor do que o sacerdócio de Melquisedeque. He's the fulfillment of the temple. Ele é o cumprimento do templo. He is the sacrifice. Ele é o He sacrifício. is the high priest. Ele é o sumo You sacerdote. have a better religion. Vocês têm uma religião melhor. You have everything in Jesus Vocês Christ. têm todas as coisas em You Jesus don't need the Cristo. smoke and Vocês the não precisam temple da fumaça e do templo and the sacrifice. e do sacrifício. Turn to Jesus. Voltem-se para Jesus. And then in chapters 10 through 13, E aí então dos capítulos 10 a 13, he provides them with all the imperatives that flow out of this wonderful doctrine. ele lhes dá, ou dá àqueles cristãos, todos os imperativos que fluem dessa doutrina maravilhosa. Basically, the imperative is persevere. E basicamente o imperativo é perseverem. And it climaxes here in chapter 12, verses 1 and 2. E o clímax então dessa mensagem está aqui no capítulo 12, versos 1 e 2. Persevere in running with patience the race that is set before you. The end of verse 1. No final do verso 1 diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. That's the mission. Essa é a missão. Christians are to keep on running. Os cristãos têm que continuar correndo. Not a fast sprint. Not a fast sprint. Não uma carreira, uma corrida de 100 metros, But a long marathon. mas uma longa maratona. Obviously, this writer has in mind the long Greek marathons. Certamente aqui o autor tem em mente as longas maratonas dos gregos, The ancient Grecian games, os antigos jogos gregos, in which the runners ran for miles and miles and miles, na qual os corredores corriam por quilômetros e quilômetros e quilômetros, with many fans in the stands, com muitos fãs ali nas arquibancadas. and around and around and around they ran. E eles corriam em volta daquele estádio uma, duas, várias vezes. And he brings this picture to the mind of the Hebrew Christians. E isso trazia à mente daqueles cristãos judeus a seguinte figura. He says, you've got to be like these Grecian runners. Ele estava dizendo, vocês têm que ser como esses corredores gregos. Every day you have to keep running. Todos os dias você tem que continuar correndo. Every day you have to keep on training. Todos os dias você tem que treinar. Every day you have to make use of the means of grace. Todos os dias você tem que fazer uso dos meios de graça.
reading the scriptures every day, lendo as escrituras todos os dias, searching the scriptures every day, procurando, cavando nas escrituras todos os dias, engaging in personal and intercessory prayer every day, se envolvendo na oração pessoal e intercessória todos os dias, reading sound literature every day, lendo boa literatura todos os dias, fellowshipping among the saints every day, tendo comunhão com os santos todos os dias, living antithetically to this world every day. vivendo de maneira antitética a esse mundo todos os dias. That's your mission. Essa é a sua missão. That's your response to the great atonement that he personally gave you. Essa é a sua resposta à grande expiação que ele fez por você, Through his death on the cross, pela sua morte na which we cruz, heard powerfully preached to us last hour. que nós ouvimos pregado de maneira tão poderosa na última hora. But how, you say, how do we persevere in this race? Mas a pergunta é como é que nós vamos perseverar nessa corrida? That's the second point, the manner of persevering. E esse é o segundo ponto, a maneira de perseverar. And our text gives us both a negative way and a positive way to persevere. E o nosso texto nos dá duas coisas, uma maneira positiva de perseverar e uma maneira negativa de perseverar. Notice the negative first. Vamos observar primeiro o negativo. Middle of verse 1, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us. Na metade do verso 1, quando o texto diz desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Laying aside every sin, desembaraçando-nos de todo o pecado, also the sin that besets us, e também do pecado e de todo o peso. refers to two things. O texto peso e pecado aqui se referem a duas coisas. It refers to laying aside all sin. All sin is anti-God. Diz que nós temos que nos desembaraçar, nos livrar de todo o pecado, porque todo o pecado é contra Deus. All sin makes us worldly and selfish, Todos os pecados nos fazem mundanos e egoístas, and proud and unbelieving. e orgulhosos e incrédulos. God hates sin. Deus odeia o pecado. And if you're a Christian and you don't hate sin, E se você é cristão, mas você não odeia o pecado, because God hates sin, porque Deus odeia o pecado, either you're deceiving your own soul ou você está enganando a sua própria alma, or you're in a backslidden state. ou você está num estado de você está escorregando da fé. A Christian wants to be like a Grecian runner. Um cristão, ele quer ser como esse corredor cristão. The Grecian runner took off every kind of clothing, every kind of paraphernalia when he ran the race. Como o corredor grego, que se livrava de todo tipo de embaraço, toda parafernália que poderia impedi-lo de correr bem. He had only the smallest amount of clothing on to cover his nakedness, Ele usava o mínimo de roupa para cobrir a sua nudez, so that nothing would hinder him, para que nada o atrapalhasse, so that he could use every muscle para que ele pudesse usar todo o músculo and devote himself entirely to the e race. devotar-se completamente à corrida. Well, the author to the Hebrews says to these Hebrew Christians, this is what you should do. Então o autor de Hebreus diz àqueles cristãos hebreus, isso é o que vocês têm que fazer. Be entirely devoted to running this race. Estejam completamente devotados a essa corrida. Lay aside the paraphernalia of sin. Deixe toda a parafernália do pecado de lado. But notice, secondly, Mas observe em segundo lugar, he says the sin which so easily besets us. que diz o pecado que tenazmente, facilmente nos assedia, nos envolve. Now, ultimately, of course, that is the sin of unbelief. E, em última análise, é claro, esse é o pecado da incredulidade. And that's what we see in the preceding chapter, that all the Old Testament saints live by faith. E é isso que nós vemos no capítulo anterior, onde ele mostra que todos aqueles santos do Antigo Testamento viveram pela fé. They are a cloud of witnesses around these New Testament runners. Eles são essa nuvem de testemunhas ao redor desses cristãos do Novo Testamento. If they could run by faith without seeing the cross yet, Se aqueles homens eram capazes de correr pela fé sem ver ainda a cruz, why are you Hebrew Christians so unbelieving? por que é que vocês, cristãos hebreus, estão sendo tão incrédulos? Run by faith. Corram pela fé. Put the sword through unbelief. Coloquem, Put the sword through unbelief. mate com a espada a incredulidade. To be a Christian is to be called to faith. Ser cristão é ser chamado à fé.
But also there are other sins that so easily beset us. Mas existem outros pecados que facilmente nos assediam. And only you know what those sins are. E só você sabe quais são esses pecados. Recently, a man came to me and said, Há pouco tempo atrás, um homem veio a mim e disse, I have a sin that is easily besetting me. ele disse, tem um pecado que me assedia constantemente It's destroying my life. e está destruindo a minha vida. I'm addicted to country singing. Eu me tornei viciado em música caipira. That's a bad thing. Okay. That's not my addiction. Esse não é o meu vício. I have other sins that I wrestle with. Eu tenho outros pecados que eu tenho que lutar com eles. But you see, every single person has particular sins in their life that tend to weigh them down. E nós vemos, cada pessoa tem determinados pecados particulares que tendem a colocar peso sobre eles. They tend to trip you up as you run the race. E tendem a então fazê-lo tropeçar no meio da corrida. And those sins must be put to death. E esses pecados, eles têm que ser colocados na morte, ser mortos. Maybe your sin is fear Talvez o seu pecado seja medo, or worry ou preocupação, or materialism. You love things. ou materialismo, você ama coisas. Or maybe you put too much time into roaming the internet. Ou quem sabe você coloque tempo demais navegando na internet. Or you engage in too many professional duties. Ou quem sabe se envolvendo em muitas tarefas profissionais. You see, whatever it is, Seja lá o que for, you've got to be willing to lay it aside você tem que estar desejoso de colocar isso de lado. if it's tripping you up in running the Se Christian for race. alguma coisa que faz você tropeçar na corrida da vida cristã. This is not legalism. Isso não é legalismo. This is devotion to Jesus. Isso é devoção a This Jesus. is spiritual jealousy of my own heart. Isso é um zelo espiritual pelo meu próprio coração. Daniel didn't trust his own heart, Daniel não confiava no seu próprio coração. so he purposed not to eat the king's meat and drink Então ele fez o propósito de não comer das iguarias da mesa do rei. because he didn't want to defile himself. Porque ele não queria dessacralizar a si mesmo. In my own life, when I was a young man, Na minha própria vida, quando eu era jovem, I was a basketball player. eu era jogador de basquete. I built up my basketball career for 5 years. Durante 5 anos eu construí a minha carreira como jogador de We got basquete. to a big game that was expecting about 10,000 fans. Nós chegamos a um jogo que esperava uma plateia de 10 mil pessoas. And I realized that basketball was becoming a matter of pride for me. E eu então percebi que o basquete estava se tornando um motivo de orgulho para mim. It came to a point with me I had to make a choice. E chegou um ponto para mim que eu tive que fazer uma escolha. On the day of the big game, No dia do grande jogo, I had to quit. eu tive que desistir. I had to lay it down. Eu tive que colocar de It lado. was taking too much time, Estava tomando demais do meu tempo. too big of a piece of my heart. Um pedaço grande demais do meu coração. See, maybe you could do that and not have it be a problem. Pode ser que você consiga fazer isso e isso não seja para você um problema. But for me, it was tripping me up in my race. Mas para mim aquilo estava me atrapalhando e me fazendo tropeçar na corrida. So tonight I ask you seriously, Então nessa noite eu peço com seriedade a você. what is hindering you in running the Christian race? O que é que está impedindo você de correr a corrida cristã? Are you willing to hear the word of God? Você está desejoso de ouvir a palavra de Deus? Are you willing to give it up? Você está desejoso de desistir daquilo que precisa ser desistido? Are you willing to exclude sin from your life? Você está desejoso de excluir o pecado da sua vida? Recently I was in Wales. Recentemente eu estive no país de Gales. There was a woman there who told me this story. She was 85 years old. Ali tinha uma mulher de 85 anos que me contou uma história. 3 young men broke into her home, 3 jovens a assaltaram e entraram na sua casa. and they tied her up, Eles a amarraram and they began to steal her grandmother's china. e eles começaram a roubar a louça chinesa que tinha sido da avó dela. She became very upset. E ela ficou muito brava. She said, "You thieves are sinning. E ela disse, vocês ladrões estão pecando. You have no business being here. Vocês não deveriam estar aqui. You are intruders into my home. Vocês estão aqui entrando na minha casa. Be gone, you thieves." Vão embora, seus ladrões. And one of the young men sat down beside her and began to weep. E um dos jovens sentou ao lado dela e começou a chorar.
He began to talk about his childhood. e começou a falar sobre a sua infância. And the other two men began to mock with him. E os outros dois começaram a tirar com a cara do colega. So they got into a big argument. E eles começaram a brigar entre si. And they all left E todos saíram, without the china. sem levar a louça. Now that story ended well. Essa história terminou bem. But I thought to myself later, that's what we should do with sin. Mas mais tarde eu fiquei pensando, isso é o que a gente devia fazer com o pecado. When sin tries to come through our eye gate, as John Bunyan would say, Quando o pecado tenta entrar pelos portões dos nossos olhos, como dizia John Bunyan, or our ear gate, ou pelos portões dos nossos ouvidos, and break into the heart of our homes, e assaltar o coração da nossa casa, we ought to say, sin, you've got no business being here. nós precisamos dizer, pecado, aqui não é o seu lugar. I've got no business entertaining you. Eu não tenho que dar lugar para você aqui. This will trip me up in my race to the end. Isso vai me atrapalhar na corrida. You're a foreign intruder, sin. Você é um intrometido aqui, pecado. I'm a new creation in Christ Jesus, Eu my sou uma Lord. nova criação em Jesus Cristo, meu Senhor. And Paul has told me, E Paulo me disse as sin shall not have dominion over me, que o pecado não teria mais domínio sobre mim. and that I was to consider myself dead unto E sin, que eu deveria considerar-me morto para o and pecado. alive unto Jesus Christ, E my Lord. vivo para Jesus Cristo, meu I've got no Senhor. business sinning. Eu não tenho nada a ver com o pecado. Christian. Eu sou cristão. I'm a new Eu creation. sou uma nova Be criação. gone, sin. Vai embora, pecado. You see, we cannot downplay sin. Nós não podemos subestimar o pecado. We cannot trivialize it. Nós não podemos trivializar o pecado. The race is too serious A corrida é muito séria and too long e comprida, longa. to desensitize our consciences E que é possível que isso dessensibilize a nossa or consciência. to let down our guard. Ou que nós ao longo da corrida baixemos a guarda. Pray to God that you will hate sin with all your heart. Ore a Deus para que você aprenda a odiar o pecado com todo o seu coração. And that either you will fight it head on or you will flee from it. Ou você vai lutar ou você vai correr do pecado. But that you will not entertain it. Mas você não vai ficar alimentando o pecado. Now that's a negative way of running the race. E essa é uma forma negativa de correr a corrida. But we can never run the race, the Christian race, purely by negatives. Mas nós não podemos correr toda essa corrida puramente ou simplesmente pelo lado negativo. In fact, the primary way to run the Christian race is positive. Na verdade, a forma primária de correr a corrida cristã é pelo lado positivo. If your Christianity is mostly negative, Se o seu cristianismo é tomado na sua maior parte de coisas negativas, as soon as you stumble, no momento em que você tropeçar, more sin will just pour in. mais pecado vai entrar. You've got to have a primary, better motivation. Você tem que ter uma motivação primária maior, melhor. Notice the apostle goes on in verse 2. Observe que o apóstolo continua no verso 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our race. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. So we run with patience this race, not only by putting away sin, Então nós corremos essa corrida com paciência, não apenas deixando o pecado de lado, but by looking to Jesus, mas olhando para Jesus, by keeping our eyes on Jesus. mantendo os nossos olhos em Jesus. You know, I also ran track in high school, Também quando eu estava no ensino médio, eu era um corredor. and we had a coach who always said to us, E o meu treinador sempre dizia, I will stand at the end of the race. eu vou ficar lá no fim da corrida. And when you're coming around that track, E quando vocês estiverem passando pela pista, don't look at the man behind you. não olhe para o homem atrás de você, It'll drag you down just a split second. porque isso vai te levar para baixo num momento. Keep your eyes on me. Mantenha os seus olhos em mim. I'll be cheering you on. Eu vou estar lá torcendo por você. I'm your coach. Eu sou o seu treinador. Run this race for me. Corram para mim essa corrida. Get a victory for me. Deem a vitória para mim, ele dizia. And you see, our
supreme coach is Jesus Christ. E o nosso treinador supremo é Jesus Cristo. He's not only our triumphant victor because he ran the race before us Ele não só é o vitorioso triunfante, porque antes ele correu a corrida por nós and persevered that we may persevere, e perseverou para que nós pudéssemos perseverar, but he's always there at the end of the race mas ele está sempre lá no final da corrida, with his open arms, com seus braços abertos, always saying, come to me. sempre dizendo: venham a mim, Don't look anywhere else. não olhe para nenhum outro lugar, Keep your eyes on me. mantenha os olhos em mim. I'm the one who planted faith in you. Eu sou aquele que plantou a fé em você. I'm the one who will finish faith Eu in sou you. aquele que vai terminar, I'll keep consumar you a fé em going. você. Eu vou manter você correndo. I'll never let you Eu go. nunca deixarei você de lado. We run by the strength of Jesus. Nós corremos pelo poder de Jesus. We run by the command of Jesus. Nós corremos pela ordem de We Jesus. run by the invitation of Nós Jesus. corremos pelo convite de We Jesus. run by the love of Jesus. Nós corremos pelo amor de We Jesus. run by Jesus himself. Nós corremos por causa de Cristo propriamente dito. But why does Jesus motivate us to run? Mas por que Jesus nos motiva a correr? That's my third point this evening. E esse é o meu terceiro ponto essa noite. Actually, our text gives us two major motivations. Na verdade, o nosso texto nos dá duas grandes motivações. One is the example of Christ himself. A primeira é o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Let's look at that first. Vamos olhar primeiro para esse. And we see that Jesus gives us a threefold example. Nós percebemos aqui que Jesus nos dá um exemplo triplo. Look at verse 2 again. Olhe de novo no verso We 2. run with patience the race set before us, looking to Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross. Nós corremos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. So first we are to be motivated by what he endured. Então, em primeiro lugar, nós temos que ser motivados por aquilo que Jesus suportou. He endured the cross. Ele suportou a cruz. And the word the cross here refers to all of his sufferings. E a palavra cruz aqui engloba todos os seus sofrimentos. But specifically, of course, it includes in a very profound way the cross of Calvary. Mas de uma maneira específica, é claro, foca-se na cruz do Calvário. My dear friend, if you're a Christian, Meu caro amigo, se você é um cristão, Jesus hung in the naked flame of his Father's wrath for you. Jesus foi pendurado no fogo, no fogo da ira do seu Pai por você, For 6 long hours. por 6 longas horas. No eye of mercy was cast upon him. Nenhum olho de misericórdia foi colocado sobre ele, No nenhum one olhar. said with pity, we understand. Ninguém olhou para ele com pena, dizendo: eu entendo. He hung there for you, rejected by heaven, rejected by earth, rejected by hell. E ele foi pendurado lá por você, rejeitado pelo céu, rejeitado pela terra e rejeitado pelo inferno. And in the midst of his agony, E no meio da sua agonia, being forsaken by his own Father, tendo sido deixado pelo seu próprio Pai, which was the agony of his agony, que foi a agonia das agonias, the hell of the hell that he endured o there, inferno dos infernos que ele suportou. he cried out, my God, why hast thou forsaken E me? ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? He entered into the essence of hell E ele entrou na essência do inferno for your sin, por seu pecado, for my sin. por meu pecado. We cannot put into words what Jesus endured for us. Nós não podemos colocar em palavras o que Jesus suportou por nós. Eloi, Eloi, my God. Eli, Eli, meu Deus, meu You Deus. see, he saw the godness of God. Ele viu a divindade de Deus. He even saw that God was his God. E ele até viu que Deus era o seu Deus. But now he does not use the Father name. Mas agora ele não usa o nome do Pai. Now he feels more sinnership than sonship. Agora ele sente mais a pecaminosidade do que a sua afiliação. As your sin and my sin come down upon him, E à medida em que o seu pecado e o meu pecado desceram sobre ele. my sin are the thorns that pierced his brow. Os meus pecados são aqueles espinhos que perfuraram a sua testa. My sins are the nails that drove home into the body of Os Jesus. meus pecados são aqueles pregos que se encravaram no corpo de Cristo. And there as he bears that suffering E ali então ele suportou aquele sofrimento in his self-image, na sua
autoimagem. He's not the beloved in whom God is well E pleased. naquele momento ele não era o amado em quem Deus se compraz. But he's the cursed one, Ele ali era o maldito, the vile one. o vil. As Luther said, Como disse Lutero, he's the greatest sinner the world has ever known, even though he knew no sin. ele foi o maior pecador de todo mundo, embora nunca tenha conhecido o pecado. All because of your sin and my Tudo sin. por causa do seu pecado e do meu pecado. The heavens do not break open now and say, this is my beloved son in whom I'm well Nesse pleased. momento os céus não se abrem e Deus diz: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. God seems present, but only as one displeased, Deus parece estar presente, mas como aquele que não tem prazer. as one whose justice is bearing down upon his only begotten son. Aquele de quem a própria justiça está sendo derramada sobre o filho. You see, every detail of this cross Veja, cada detalhe dessa cruz declares the irrationality of sin, declara a irracionalidade do pecado, the heinousness of sin, quão terrível o pecado the é, dread character of sin. o caráter terrível do pecado. And will you have that Savior die for you? E você teve esse Salvador que morreu por você, And will you not live for him? e agora você não vai viver para ele? If he endured to the end that you could be saved, E porque ele suportou até o fim para que você pudesse ser will you not salvo, endure to the end out of love to him? agora você não vai suportar até o fim por amor a ele? His huge cross A sua grande cruz makes our crosses all look small. faz com que a nossa cruz seja sempre pequena, So we ought to be motivated to take up our little crosses. para que nós então sejamos motivados a tomar as nossas pequenas cruzes. Paul called them our light afflictions, Paulo chamou isso das nossas leves tribulações. and run the race behind Jesus. E correr então a corrida atrás de Jesus. He enduring the substance of affliction, Ele suportou a substância da aflição. we enduring just a shadow of affliction. E nós suportamos apenas uma sombra da aflição. What is the largest cross you're carrying right now? Qual é a maior cruz que você está carregando agora? Surrender it to Christ. Deixe-a, leve-a a Cristo. Carry it behind him. Leve-a até Ele. Be motivated by what he endured. Seja motivado por aquilo que Ele suportou. But secondly, we are to be motivated by what he rejoiced in. Mas em segundo lugar, nós temos que ser motivados por aquilo que lhe deu alegria. Did you notice that phrase in verse 2? Who for the joy that was set before him endured the cross. Observe essa frase no verso 2, e qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. You see, the cross was not Jesus' terminus point. Então, observe que a cruz não era o ponto final de Jesus. He rejoiced under the cross, knowing, as we heard last hour, that he would be the victor. Ele se regozijou na cruz, sabendo que ele seria vitorioso. He knew he would conquer the powers of evil. Ele sabia que ele haveria de conquistar os poderes do mal. He knew that he would soon be resurrected by his Father, Ele sabia que logo seria ressuscitado pelo seu Pai, taken home to his promised reward. levando então para casa a sua coroa The prometida. joy that was set before him was the joy of his homecoming glory. A alegria que foi colocada diante dele era a alegria de levar essa glória para o fim, para o seu lar. The joy of union with his Father. A alegria da união com seu The Pai. joy of being crowned with honor and glory. A alegria de ser coroado com honra e glória. The joy of having all things put under his feet. A alegria de ter todas as coisas colocadas debaixo do seu The joy pés. of bringing many sons to glory. A alegria de trazer muitos a essa The glória. joy of saying, here am I, Father, and all those whom thou hast given A me. alegria de poder dizer: Pai, aqui estão todos aqueles que tu me deste. You too, dear believer. E você também, caro crente, You will be a source of his joy. você será motivo da alegria dele. Well, if he had so much joy, E se ele teve tanta alegria, we ought to be motivated by his joy. nós temos que ser motivados por essa alegria. And we ought to be motivated by the joy that will come our way E nós temos que ser motivados pela alegria que encontraremos no nosso caminho, as we follow him. à medida em que nós o seguimos. Because the best is yet to be for every Christian on this earth. Porque o melhor ainda está por vir para cada cristão nessa terra. You see, every Christian has the best of both worlds. Veja, cada cristão tem o melhor de ambos os mundos. You have a joy in this world that the world never knows. Você tem uma alegria nesse mundo que o mundo jamais vai conhecer. The
joy of fellowship with the Father and the Son by the Spirit. A alegria da comunhão com o Pai e com o Filho pelo Espírito Santo. I've never met a Christian in my entire life who wanted to be a non-Christian again. Eu nunca encontrei um verdadeiro cristão na minha vida que quisesse não ser um cristão de novo. Even when you're discouraged, Mesmo desencorajado, you know that you've got something the world doesn't have. você sabe que você tem uma coisa que o mundo não tem. But when it comes to eternity, the best is yet to be. Mas quando se trata de eternidade, o melhor ainda está por vir. Persevere to the end, dear Christian. Perseverem até o fim, queridos Despite your cristãos. prodigal son and daughter that give you pain, A despeito do seu filho pródigo que lhe dá dor, despite the cancer that afflicts your husband, a despeito do câncer que aflige o seu marido, despite the enmity, perhaps even of fellow Christians, a despeito da própria inimizade, quem sabe, com cristãos, because of the joy that is set before you. por causa da alegria que está colocada diante de você. You are going to be married to Jesus Christ forever. Você estará casado com Jesus Cristo para sempre. The joy is before you. A alegria está diante de você. There was a 19th century young man by the name of William. Homem do século XIX, de nome William, William was blind. ele era cego. William was engaged to a beautiful young woman. E ele estava noivo de uma bela jovem. A month before his engagement, a surgeon offered to do a surgery on William's eyes. Mês antes do seu casamento, cirurgião ofereceu-se para fazer uma cirurgia nos seus olhos. And the surgeon said, perhaps William will be able to see. E ele disse, talvez William volte a ver. But the surgery needs to be 2 weeks in duration for William to have bandages around his face. Mas depois da cirurgia, por 2 semanas, William vai ter que estar com os seus olhos vendados e tapado. William decided to go through with the surgery. E ele resolveu fazer a cirurgia. But he said to his father, I want you to be the best man in my wedding. E ele disse para o pai dele, olha, eu quero que você seja o meu padrinho. And I want the surgery to be 2 weeks before my wedding. E eu quero que a cirurgia aconteça 2 semanas antes do casamento. And when my bride walks down the aisle, E quando a minha noiva vier pelo corredor, I want you, Father, to reach over and unwrap the bandages. eu quero, pai, que você tire as vendas dos meus olhos. Because if I can see, I want the first thing that I see to be my bride. Porque se eu puder ver, eu quero que a primeira coisa que eu veja seja minha noiva. It was a very aristocratic audience. E aquela era um povo bem aristocrático, era a aristocracia da Inglaterra. Nobody was supposed to say a word at a wedding. Num casamento, ninguém devia dizer nada. But when the bandages came off, Mas quando as ataduras foram tiradas dos seus olhos, and William could see, e William pôde ver, he just blurted out, "My dear, you are far more beautiful than I ever imagined." ele exclamou, minha querida, você é muito mais bela do que eu jamais pudesse imaginar. That's what it'll be like to see Jesus one day. E assim vai ser um dia, The quando scales pudermos will ver a fall from our Jesus. eyes. As escamas vão cair dos nossos We will olhos. no longer see him through a glass E darkly, nós não mais o veremos por meio de coisas embaçadas, but then face to face. mas face a face. And we will say, Lord Jesus, E you are nós far more diremos, beautiful than I ever Jesus imagined. Cristo, o Senhor é mais bonito do que jamais eu pude imaginar. The half of it was not told me. A metade disso eu não sabia. And then to enter into eternal marriage with him. E aí então entrar nesse casamento eterno com Not only Ele. a perfect bridegroom, Não só um noivo perfeito, but I will be a perfect bride. mas eu serei a noiva And perfeita. so will you. E você também. You'll be sin-free in Você Emmanuel's estará land. livre do pecado To praise Jesus para forever. adorar a Jesus pela eternidade, No more trouble with sin. sem mais problemas com o pecado, No more temptation. sem mais tentações, No more temptation to be tempted. nem mais tentações de ser Sin will tentado. be buried forever. O pecado estará enterrado para Christ will be sempre. your glorious king forever. Cristo será o seu rei glorioso para Your sempre, head and your husband. o seu cabeça e o seu marido. And he'll never be out of your sight again. E nós nunca estaremos longe da vista dele de novo. He's the king lamb on the midst of the throne. Ele é o cordeiro rei no meio do trono. Oh, you've got such a future. Don't give up now. Você tem um futuro tão brilhante, não desista agora. Persevere
Persevere to the end Persevere até o fim, for the joy that is set pela before you. alegria que Ele está aguardando, To be with Jesus. para estar com Jesus And to be with all the saints e para made estar perfect. com todos os santos aperfeiçoados. Imagine being in heaven, Imagine estar no céu, where Luther and Calvin will agree on everything. onde Lutero e Calvino vão concordar em tudo. And we'll finally find out who's right, the Baptists or the Paedo-Baptists. E finalmente nós vamos saber quem está certo, os batistas ou os pedobatistas. But they'll all be one. Mas todos seremos um. There'll be perfect communion. Haverá comunhão perfeita. Imagine sitting down with the angels. Imagine sentar junto com os anjos. Imagine those of us who are ministers. Imagine nós que somos pastores. We will hear ways that God has used us on this earth Nós vamos ouvir de maneiras que Deus nos usou aqui nessa terra, that we never knew. que nós nunca soubemos. Ways that bring Christ the glory. Maneiras que trouxeram glória a Cristo. Oh, the joy that Que sits before alegria us. que está colocada diante de nós. And then thirdly, we are to be motivated by what Christ despised. E em terceiro lugar, aprenda a ser motivado por aquilo que Cristo desprezou. Verse 2 says he despised the shame. No verso 2 do final diz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha. And what a shame the cross was. E que vergonha foi a cruz. It was accursed of God. Foi uma maldição de Deus. Mothers would take their children by the hand as they walked by the crosses. As crianças tiravam, as mães tiravam as crianças de volta da cruz quando passavam por ali. And say, look at those men on the cross. E elas apontavam e diziam, olha aquele homem na cruz. Don't ever be like them. Não seja como ele. And this is the Son of God. E esse é o Filho de Deus. But he despised the shame. Mas ele desprezou a vergonha, a He feared ignomínia. God more than men. Ele temeu mais a Deus do que aos homens. You, Christian, don't be so upset when the world hates you. Você, cristão, não fique tão chateado quando o mundo te odeia. Expect it. Aliás, espere isso. You're a Christian. Você é cristão. They hated your Savior. Eles odiaram o seu Salvador. Live by the fear of God, not the fear of man. Viva pelo temor de Deus e não pelo temor dos Man homens. will not judge you one day. Christ will be on the throne judging you. Homens não vão julgá-lo naquele dia, mas Cristo estará no trono. So how do you live by the fear of God? Então, como é que você vive pelo temor de Deus? You esteem the smiles of God to be of greater value than the smiles of men. Você estima que o sorriso de Deus tem muito maior valor do que o sorriso dos homens. And you esteem the frowns of God to be of greater weight than the frowns of men. E você estima que o semblante sério de Deus tem muito mais peso do que o furor do olhar dos homens. But now there's one more motivation in our text, and then I'm done. Mas existe aqui mais uma motivação no nosso texto, e It's nós terminamos. The witness of the saints. É o testemunho dos santos. You notice that at the beginning of verse 1. Observe isso no começo do verso 1. We also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Também nós temos visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. So, figuratively speaking, the author to the Hebrews pictures all these Old Testament heroes in our stands all around us. Então, figurativamente, o autor de Hebreus aqui imagina todos aqueles homens do Velho Testamento sentados nas arquibancadas do estádio, Cheering us on to persevere in the race. torcendo por nós para perseverar na corrida. Haven't the Old Testament saints encouraged you? Será que os santos do Antigo Testamento lhe têm encorajado? I remember as a 17-year-old boy coming across Genesis 5. Eu me lembro quando eu tinha 17 anos. Genesis 5, How old are you? 17. Quando eu tinha 17 anos de idade e eu li Gênesis 5. Enoch walked with God. Enoque andou ou andava com Deus. I said, Lord, that's what I want to do. Eu disse, Senhor, é isso que eu quero fazer. Enoch motivated me. Ele me motivou. Hasn't David motivated you in the Psalms? Será que Davi nunca lhe motivou nos Salmos? Hasn't Abraham motivated you when he went to offer up his son? Será que Abraão não lhe motivou quando ele subiu para oferecer o próprio filho? You see, all these Old Testament heroes of faith are in our stands. Todos esses heróis do Antigo Testamento estão nas arquibancadas. And by their lives and their deaths, they're saying to us, we ran all the way to the end,
you can do it as well. E pela sua vida e morte, eles estão dizendo: nós corremos todo o percurso, você também pode. By the same persevering grace of God that carried us to the Pela end. mesma graça perseverante de Deus que nos carregou até o fim. But you see, our stands are much fuller than theirs. Mas a nossa arquibancada está muito mais cheia do que a deles. We've got all the New Testament saints in our stand. Nós temos os santos do Novo Testamento na arquibancada. Hasn't John been motivating you all week long? Será que João não tem lhe motivado toda essa semana? And then we've got 2,000 years of church history. E aí então nós temos 2 anos de história da igreja. Samuel Rutherford's in my stand. Samuel Rutherford está na minha arquibancada. I kept his letters at my bedside for 20 Eu years. tenho as cartas dele ali no criado mudo por 20 anos. When I was discouraged, I would open up that book. Quando eu estava desencorajado, eu abri aquele livro. And Rutherford's Christ-centeredness would lift me up again. E Rutherford, através das suas palavras, me levantava. And what about church people today? E o povo da igreja hoje, The church you go to. a igreja que você vai, Aren't those people in your stands? não estão aquelas pessoas também na sua arquibancada? Isn't that what church is all about? Não é a respeito disso que é a igreja? That you help each other to live for the glory of God. Nós não estamos nos ajudando uns aos outros a viver para a glória de Deus? And so you rejoice with those that rejoice. Então você se alegra com os que se alegram, You weep with those that weep. chora com os que choram, You give counsel to those that need counsel. aconselha aqueles que precisam de aconselhamento. All these people are in your stands. Todas essas pessoas estão nas suas They're all arquibancadas. saying, persevere to the end. Eles estão todos dizendo: persevere até o fim. You know, sometimes I think this way. E às vezes eu penso da seguinte maneira: If I were to fall in 1 minute se eu fosse cair daqui 1 minuto into some terrible sin, em um pecado terrível, how many thousands and thousands of people would I let down? quantas milhares e milhares de pessoas eu desapontaria? How I would dishonor God. Como eu desonraria a Deus? How I would bring confusion and dismay in the church. Como é que eu traria confusão e desânimo na igreja? You see, all these people I know in my life, Porque todas essas pessoas que eu conheço na minha vida, they are encouraging me to keep on running the elas race. estão me encorajando a continuar na corrida. Also our deceased relatives who went to glory. Também os nossos parentes que já morreram e foram para a glória. Who's in your stands? Qual deles está na sua arquibancada? My father's in my stands. Meu pai está na minha arquibancada. So often in my mind I see him gathering us around what he thought would be his deathbed. Comumente eu me lembro dele naquilo. Around his deathbed. Eu me lembro dele no seu leito de morte. And he'd speak a word to each of us. E ele então falou uma palavra para cada um de nós. And he came to me. E ele então chegou até mim. He said, son, E ele disse: filho, you can't preach Christ enough. você não pode pregar a Cristo o suficiente. Preach him to your dying breath. Pregue-o até o seu último suspiro. Spend the best energy of your life preaching Christ. Gaste o melhor da energia da sua vida pregando a Cristo. He's in my stands. Ele está na minha arquibancada. So is my wife. Também é minha esposa. Sometimes I'm driving to church. Às vezes eu estou dirigindo para a igreja, I'm very discouraged. eu estou desencorajado. Sometimes it seems like the devil has hold of me. Parece que o diabo tomou conta de mim. I feel I can't preach. Eu me sinto como se não pudesse pregar. I feel I don't know anything. Acho que eu não sei nada. The kids feel it. Os filhos sentem isso. My wife looks over at me. E a minha esposa olha para mim You have it again, don't you? e diz: está passando de novo por aquilo, né? Say, yeah. É verdade. She leans forward. E então ela se inclina, She puts a hand on my arm. põe a mão no meu braço It's okay, honey. He'll help you one more time. e ela diz: tudo bem, querido, ele vai te ajudar mais uma vez. She's in my stands. Ela está na minha arquibancada. Persevere to the end, friends. Perseverem até o fim, amigos. And one day you'll be received with a broad and glorious welcome E um dia você vai ser recebido com um grande bem-vindo into the heavenly realm of glory. na morada celestial. I close with this illustration tonight. E eu vou terminar com uma ilustração.
One of the presidents of the United States of America was named Gerald Ford. Um dos presidentes dos Estados Unidos tinha por nome Gerald Ford. He grew up in our city, Grand Rapids, Michigan. Ele morou ali na minha cidade, Grand Rapids, Michigan. When he died a few years ago, Alguns anos atrás, quando ele morreu, he wanted to be buried in Grand Rapids. ele queria ser enterrado lá em Grand Rapids. Thousands of Grand Rapidians stood on both sides of the highway. E milhares dos cidadãos de Grand Rapids estavam ali dos dois lados daquela avenida. As the hearse of Gerald Ford went E by quando down the highway, o cortejo de Gerald Ford passava por aquela estrada, there was a little boy in that crowd with a big sign over his head. tinha um menininho com uma grande placa em cima da sua cabeça. And he was waving it back and forth with joy. E ele estava com alegria balançando aquela placa. The sign said, "Welcome home, President Ford." E a placa dizia: "Seja bem-vindo ao seu lar, President Ford." And I thought to myself, isn't that amazing? E eu pensei comigo mesmo, não é isso That boy is so interessante? happy welcoming home a dead body. Aquele rapaz estava tão feliz, dando boas-vindas a um corpo morto. Imagine the joy of heaven when you will come walking through the gates of pearly bliss. Agora imagine quando você passar vivo pelos portões do céu, With a living soul and a living body com um corpo vivo e uma alma viva, to praise God forever. para adorar a Deus para sempre. And the rows of cherubim and seraphim will cry out, "Welcome home, sinner, E saved by aquelas grace." fileiras de querubins e serafins dizendo ao longo daquele caminho: seja bem-vindo ao seu lar. And you will be crowned by the master crowner, the Lord Jesus E Christ. você vai ser coroado pelo grande coroador, Who will Jesus say, Cristo. "Welcome home." E ele vai dizer: seja bem-vindo. And all the saints made perfect will say, "Welcome home." E todos os santos aperfeiçoados vão dizer: bem-vindo. And you'll take the crown from off your own head. E você então vai tirar a coroa da sua própria And you'll cast cabeça. it at the feet of the Lord E Jesus você vai Christ. jogá-la aos pés de Jesus And you'll Cristo. say, not unto me, O Lord, E você dirá: não a mim, Senhor, não a mim, Senhor, but unto thee be all the glory. mas ao teu nome da glória, For thy persevering grace. por causa da tua glória perseverante. Let's pray. Vamos orar. Oh God, we thank thee so much for thy persevering grace. Senhor, nós te agradecemos tanto pela tua graça perseverante. And we thank thee for the means and the motivations by which thou dost realize that grace. E nós agradecemos-te, ó Deus, pelos meios e pelas formas pela qual o Senhor fez essa perseverança. And dost bring us to our real home. E assim nos faz chegar ao nosso verdadeiro lar. Lord, we're only renters here. Senhor, nós estamos aqui como peregrinos, alugando uma casa. Help us to live more for eternity than time. Nos ajude a viver mais para a eternidade do que para o tempo. More for Christ than for man. Mais para Cristo do que para os homens. Bring us to our eternal home, we pray. Traga-nos, ó Deus, a nossa casa eterna, oramos. And give us grace to persevere to the end. E dá-nos graça para perseverar até o fim. For Jesus' sake, amen. Em nome de Jesus. Amém.